Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano e vamos começar aqui mais uma aula de história, né? O tema de hoje é um tema importantíssimo. Nós vamos falar do segundo reinado, né? O período em que Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, esteve no poder. Tá? Ele vai lá de 1840 até 1889, né? Começa ali depois do golpe da maioridade. Né? Nós vimos aí nas aulas anteriores, vocês tinham visto a matéria do golpe da maioridade, né? Depois do golpe da maioridade começa então o segundo reinado. Dom Pedro II foi o governante que ficou mais tempo no governo até hoje, né? Ele ficou aí 49 anos como imperador do Brasil, né? E é o período final aí, é um período importantíssimo onde acontece muita coisa, né? Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Porque é muita coisa. Vamos começar então? Então vamos lá. Começando a nossa aula, né? O tema então é segundo reinado, período que vai de 1840 até 1889. Segundo reinado é o período em que esse cidadão aqui, né, elegante, com essa barba tal, o Dom Pedro II chega ao poder, né? Ele chega ao poder através do golpe da maioridade, né? Se vocês se lembrarem, Dom Pedro I ele vai embora do Brasil, ele volta lá para Portugal, vai virar o Pedro IV lá de Portugal, e ele, o herdeiro dele, o seu filho, o Pedro II, tinha apenas 4 anos de idade, né? E aí ele não podia assumir o governo. E aí o Brasil então ele passa por um momento, né, o período regencial ali, né, onde os regentes vão governar até o, o governante, né, o herdeiro do trono, o Dom Pedro II, ter lá 18 anos e poder assumir. No período regencial, né, vocês já estudaram, acontecem uma série de revoltas, as chamadas revoltas regenciais aí. Né? Então, o Brasil fica, né, um clima muitas revoltas acontecendo, muita coisa acontecendo. Para tentar resolver esses problemas todos, uma das camadas ali da política nacional, os liberais, né, eles acreditavam que tinha que voltar, a única forma de solucionar isso era voltar ao governo, dar o governo ao Pedro II, ao legítimo herdeiro. Né? E aí eles vão apoiar aí o que ficou chamado como golpe da maioridade, né? Que foi uma reinterpretação ali da lei, né? Permitindo com que Dom Pedro, com 14 anos, possa assumir o posto antes de completar os 18 anos. Né? Ele é declarado ali como maior, né, apesar de ter 14 anos, e aí ele assume, então, como imperador do Brasil, tá? Lembre-se que nós vamos falar um pouquinho aí, né, no período do segundo reinado, nós vamos falar um pouquinho sobre esses partidos políticos, né, os liberais, os conservadores, né, o que cada um queria. Mas olha só que já começa estranho, né? Porque os liberais, uma das ideias dos liberais era a, eles eram contra a centralização do poder, né? Mas aí eles vão apoiar um golpe que vai centralizar, que vai, né, vai dar o poder para o imperador, que era centralizador, né? Então eles vão apoiar a centralização para para resolver os problemas do Brasil. Então eles estão apoiando, na verdade, uma coisa que eles eram contra, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é confuso aí esse período, né? O período regencial, aliás, o período segundo reinado, e como tem muita coisa para a gente retratar. Atentem-se também para o seguinte fato: apesar do Dom Pedro II ele assumir muito jovem, né? Ele vai assumir com 14 anos o cargo de imperador. Ele era um cara muito culto, né? Ele foi educado a vida inteira, ele falava várias línguas, tal. Né? Ele foi preparado para ser o imperador do Brasil. E ele, como ele era muito jovem, ele vai ser sempre retratado de forma mais velha, né? Para tentar envelhecer e passar aí, né, segurança, passar credibilidade aí, né? E não a de que era apenas um menino de 14 anos ali, né, assumindo o governo. Então ele vai ser, quase não tem representações, você ainda encontra uma ou outra representação do Dom Pedro, um quadro, né, dele criança, tal, do imperador infantil, né? Mas a maioria das representações ele é mais velho, né? Ele tem essa idade de né, uma barba, tal. Ele é representado de forma mais velha para passar essa ideia da credibilidade, tá?
o período do segundo reinado é um período de grandes transformações, né? Muita coisa vai acontecer e nós vamos ver um pouquinho aí nessas aulas. Aqui, né, a cerimônia lá, né, uma das representações aí do Dom Pedro jovem, né? Mas mesmo assim, ele tinha 14 anos, mas ele não parece que é só 14 anos ali, né? É a coroação do Pedro II, né, logo aí depois do golpe da maioridade, quando ele assume então como imperador. Vamos começar falando de política, né? A política no segundo reinado ela vai estar dividida em dois grupos, os conservadores e os liberais, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles também eram chamados de saquaremas e luzias. Os saquaremas eram os conservadores e os membros do Partido Liberal eram os luzias, tá? Por quê? De onde vem esse nome? Porque os líderes do Partido Conservador tinham as suas grandes propriedades, grandes fazendas ali na região de Saquarema, ali no Rio de Janeiro, tá? Então, o principal líder deles tinha terras ali, então eles eram chamados de saquaremas em referência a essas terras. Luzias vem de uma revolta liberal que vai acontecer em Santa Luzia, em Minas Gerais, né? Os liberais vão ser derrotados, mas eles vão ser chamados de Luzias em referência a esse movimento que aconteceu. Mas o nome correto é Partido Conservador e Partido Liberal. Os dois são formados de dissidências do Partido Liberal Moderado, que existia lá no período regencial. Tá? No fim do período regencial, esses partidos vão mudar de nome, vão se transformar e vão surgir esses dois grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Mas não tem muita diferença entre eles não, né? Ambos defendiam aí a manutenção da escravidão, defendiam a monarquia e defendiam que as ideias, né, os valores, ou as elites, né, as ideias das elites. Né, eles eram partidos que defendiam as elites. Tá? Inclusive tem uma frase, né, de um político importante, né, o Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante Albuquerque, lá de Pernambuco, ele falava o seguinte: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder, ou seja, nada se parece mais do que um Saquarema, do que um conservador, do que um liberal no poder. Né? Falando aí que então que não tem muita diferença entre uma coisa e outra. E de fato não tinha. Né? Nesse período aí, por exemplo, que vai surgir essa ideia, né, essa frase que existe no Brasil, de que política é tudo igual. Né? Muita gente fala assim, política é tudo igual, tanto faz quem está lá, não sei o quê. Surge nesse momento. Porque tanto faz, se ele fosse conservador ou se ele fosse liberal, na verdade, eles estavam defendendo as ideias de um mesmo grupo, que eram as elites. Né? Eles tinham uma pequena diferença no pensamento dos dois, né? Na forma como eles interpretavam. Mas o que quer dizer é isso? Né? Não tinha tantas diferenças assim. Qual que era a diferença? Os conservadores, eles tiveram a sua origem no partido regressista. Né? Eles também eram chamados de regressistas, tá? Além de saquaremas, né? Eles eram chamados de regressistas. Ou seja, ele era um grupo composto por burocratas do Estado, grandes fazendeiros e grandes comerciantes, elites ligados aí às lavouras e à exportação, tá? Ao café, por exemplo, né? E eles eram favoráveis a uma centralização política, né? Então, se eles são regressistas, eles não querem mudanças, né? Eles querem que as coisas permaneçam, eles querem o poder centralizado na mão de um governante só, tá? No caso, o imperador. Os liberais, né, eles eram chamados também de progressistas, tá? Porque eles queriam um progresso, eles queriam liberalidades, né? Liberais vem disso, né? Vem de liberalismo, né? Eles queriam liberdades, eles queriam que as províncias tivessem uma certa autonomia. Tá? O grupo era formado então por profissionais liberais urbanos, né, ou agricultores ligados ao mercado interno, tá? Também fazendeiros, grandes fazendeiros, tal, mas elites também, mas voltados aí para uma outra área, e eles defendiam essas certas liberdades, que as províncias tivessem maior autonomia. Então o poder não ia estar centralizado na mão do imperador, dando liberdades ali para as eleições, para a representação das províncias, né, através dos deputados. Né? Então, eles eram contra, por exemplo, o poder moderador. Né? O poder moderador é o símbolo máximo aí da centralização. Né? É aquele poder que acaba que desequilibra a divisão dos poderes. Né? Os iluministas lá, quando eles defendiam a divisão dos poderes, era para que nenhum tivesse o poder concentrado muito na sua mão. Mas no Brasil tinha o poder moderador, que era esse quarto poder que era de uso do imperador, onde ele podia interferir nos outros poderes. Então, né, eles eram contra isso, por exemplo. Né? Então, são pequenos detalhes, tá? Mas
todos defendiam aí defendiam as ideias das elites. Tá? Não tem ninguém aí, nenhum desses grupos está governando para os mais pobres, não tem nada disso, tá bom? O golpe da maioridade, né, que deu início aí ao segundo reinado, foi uma ideia apoiada pelos liberais, né? E eles vão, quando inicia-se o governo, no primeiro o governo do Dom Pedro II, vai ter um ministério, vai ter a formação do gabinete. E esse primeiro gabinete, esse primeiro ministério, vai ser formado em sua maioria por liberais que haviam apoiado aí a chegada do Dom Pedro II no poder, né? Então o primeiro ministério, né, foi chamado também de Ministério dos Irmãos, né? Porque ele tinha lá os irmãos Cavalcante, tinha os Andradas, né? Tinha vários irmãos ali, ficou conhecido como Ministério dos Irmãos. Foi um ministério que foi composto por uma maioria liberal que tinha lá apoiado o golpe da maioridade, tá? Só que no Brasil tinha um problema nesse momento. O ministério era formado por liberais, mas os deputados, a Câmara dos Deputados, tinha uma maioria conservadora. Né? E aí eles não conseguiram governar, não conseguiam se governar, não conseguiam aprovar nada. Né? O que eles fazem? Usam do poder moderador lá do Dom Pedro II, tá? Do imperador, para dissolver o ministério e convocar novas eleições. Nessas novas eleições, né, os liberais que controlavam os ministérios, eles vão usar de violência, de todo tipo de fraude, né, para poder garantir que fossem eleitos os representantes dos liberais, né, na Câmara dos Deputados. Então essa eleição usou-se muita violência, né, compra de voto, tal, aquelas coisas todas, né, aquelas fraudes eleitorais, e ficou conhecida como eleições do cacete, tá? E beleza, então eles conseguem formar ali, né, uma Câmara de maioria liberal. Os conservadores vão, claro, não aceitar isso e vão acusar, vão falar assim, ó, mas os caras usaram de violência, de fraude, um monte de coisa, né? Tem que cancelar essa eleição. Então eles pediram pro Dom Pedro II cancelar a eleição e fazer uma nova eleição, né? Se utilizar do poder moderador e fazer novas eleições. O imperador, apesar dele ter sido apoiado lá pelos liberais para fazer o golpe da maioridade e tal, ele se aproximava mais da ideia dos conservadores. Os conservadores queriam a concentração de poder na mão do imperador, né? Eles queriam um poder concentrado nele. Então ele era mais próximo dos conservadores. E aí ele acata então essa ideia dos conservadores, né? E dissolve lá o parlamento, né? A eleição que tinha sido feita na eleição do cacete, dissolve o parlamento e tal, e aí vai então fazer novas eleições, né? Os liberais, por sua vez, não aceitam. E aí eles vão fazer as chamadas revoluções liberais de 1842, que está aqui em cima, tá? Essas revoluções liberais vão acontecer nos estados onde os liberais tinham mais força, que era São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, em São Paulo e em Minas Gerais vão acontecer movimentos, revoluções liberais, onde esses políticos, esses grupos vão se revoltar contra aí, né, os conservadores no poder tal, e o cancelamento das eleições. Tal, né? Essas revoluções liberais elas vão ter lideranças importantes. Né? Por exemplo, o padre Diogo Feijó, né, que tinha sido regente lá, ele era liberal e ele vai apoiar essas revoluções aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, elas vão acontecer lá em Santa Luzia, né? Que era um reduto ali dos liberais, e eles vão ser derrotados também pelo exército, né? Os seus líderes vão ser presos, tal, e tudo isso vai acontecer então em 1842. Logo no início aí, então, vocês podem perceber que as coisas estavam meio confusas, né? O imperador teve que usar do poder moderador ali 2 vezes, né? Teve que interferir em eleições. E essa interferência do imperador na política vai ser uma constante. Ele vai conseguir controlar muito bem esses dois partidos. Né? Ele vai usar desse poder dele para controlar esses dois partidos. Por isso que nós falamos que no segundo reinado nós não temos muitos problemas internos. No período regencial teve um monte de revolta lá, um monte de coisa. No segundo reinado não tem. Vai ter a Revolução Praeira e tal,
Mas só, basicamente. Depois disso, as questões vão ser externas, né? Vai ser a Guerra do Paraguai, vai ser a interferência lá nos governos do Uruguai, da Argentina, né? Vão ser outras questões, questão com a Inglaterra e tal, mas internamente a gente não vai ter muitos problemas, porque o imperador vai controlar muito bem o governo através de um sistema chamado aí de uso do poder moderador, mas um sistema que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Antes, olha só essa charge aqui, essa charge está mostrando aí, né, criticando aí essa questão das eleições, né? Então o cara vendendo ali, né, o bazar eleitoral, tá vendendo ali, ó, espingardas, né, revólver, pistola, né, cacetete e tal, tá vendendo voto, urnas, né, cédulas ali, cédulas liberais, cédulas não sei o quê, né, vendendo voto e vendendo armas, né, porque essa vai ser uma constante aí nas eleições dos deputados, tá? Durante todo o segundo reinado. A Revolução Praieira, né? O que aconteceu? Eu falei que teve uma revolução só, né? Revolução Praieira foi uma revolução que acontece lá feita pelos liberais também, lá em Pernambuco, tá? Com o apoio dos liberais lá, né? Os liberais mais radicais, né? Eles tinham um jornal. Aliás, né? No segundo reinado, os conservadores tinham o jornal dos conservadores, os liberais tinham um jornal onde eles colocavam as ideias deles, né? Publicavam lá as ideias deles, tá? Então, cada grupo controlava os seus jornais também. Tinha um jornal lá em Recife ficava localizado na Rua da Praia, tá? E ele era liderado ali por um setor mais radical do Partido Liberal de Recife, tá? E aí, como esse movimento se inicia com as ideias publicadas nesse jornal, ele vai ser chamado de praieiro, porque o jornal ficava na Rua da Praia, tá? Por isso que é chama praieira. Esses agitadores aí políticos vão ser chamados de praieiros. Isso vai acontecer em 1848. O que acontece? Os liberais eles eram radicais, esses liberais de Recife, eles eram mais radicais, tá? E aí eles começam a pregar algumas coisas influenciados pelas ideias dos socialistas utópicos, né? Que vocês já estudaram aí, né? Do Proudhon, do Robert Owen, do Fourier, lá, eles começam a vir com essas ideias mais... Inclusive, né, a palavra socialismo aparece numa publicação do jornal da Praia, lá da Rua da Praia, né? Pela primeira vez aí nesse movimento, tá? Mas não é o socialismo marxista, não, aquele socialismo da luta de classe, não é nada disso. É aquele socialismo né, mais idealista lá, né, utópico. Tá? O que eles vão falar? Eles vão pregar aí o fim do poder moderador, né? Eles lembram que eu falei que os liberais eram contra o poder moderador? Eles vão pedir o fim do poder moderador, o fim do monopólio comercial dos portugueses, vão pedir liberdade de imprensa, né? Vão pedir algumas coisas ali e esse movimento vai começar ganhando força, vai ganhando adesão popular, né? As elites ali liberais que iniciam o movimento, mas o movimento vai ganhando adesão popular. Inclusive, um dos principais líderes dos praieiros vai ser um cara chamado Pedro Ivo, né? Que era um popular, um representante popular ali, tá? E também um jornalista chamado Borges da Fonseca, são seus principais líderes aí desse movimento. O movimento começa a ganhar força, começa a ganhar popularidade, né? E os praieiros começam a pegar em armas e fazer um movimento armado. Em 1849, eles tomam a cidade de Recife. Né? E aí entra em conflito com as tropas imperiais. Né? Então teve um movimento de revolta ali, pedindo essas ideias utópicas aí. Tá? Mas como eles não têm apoio de outras províncias, tal, o movimento ele vai ser facilmente ali desarticulado e controlado pelas tropas imperiais. E aí, em 1851, acaba então a chamada Revolução Praieira, né? Com o fim dos levantes aí, né? Teve então aí aproximadamente 800 mortes aí nessa revolução, né? Na chamada Revolução Praieira. Né? Mas depois todos os envolvidos eles foram anistiados, foram perdoados, né? Porque o governo estava com essa ideia de pacificar problemas internos do Brasil, aí, né? Bom, parlamentarismo às avessas, né? Eu falei para vocês que nesse período aí o imperador Dom Pedro II ele consegue controlar muito bem lá os liberais e os conservadores, né? Ele vai se utilizar aí do que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Oficialmente o Brasil não era parlamentarista, mas o sistema de governo ali que o Dom Pedro vai manipular ali, esses grupos políticos, vai ficar conhecido com esse nome em referência a uma inversão do que acontecia lá na Inglaterra. Né? A Inglaterra tem um sistema parlamentarista, né? Como é que funciona lá? Tem o rei, mas o rei é o chefe do Estado, não é o chefe do governo. O chefe do governo é o primeiro-ministro. Como é que acontece a eleição do primeiro-ministro? Primeiro tem a eleição dos deputados, né, dos parlamentares, do parlamento,
E aí, depois que o parlamento é eleito, eles vão escolher entre eles o primeiro-ministro. Então, é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, e aí o primeiro-ministro vai ser o chefe do executivo, né? Vai ser o chefe do governo. No Brasil, acontece o contrário. O que acontece? Em 1847, o Pedro II inventa cria um novo cargo, né? O presidente, chamado presidente do Conselho dos Ministros. Era como se fosse ali o líder do poder executivo, né? Ele que ia formar o gabinete ministerial, né? Ele que ia formar ali o ministério, como se fosse o presidente dos ministros, tá? E aí, ele vai se utilizar desse cargo, né, para controlar os dois grupos. Né? Como que vai funcionar? O presidente do Conselho dos Ministros era indicado pelo imperador, né? O imperador indicava quem era o presidente do Conselho dos Ministros. Aí o presidente do Conselho dos Ministros ia formar o gabinete, ia formar o ministério, né? E aí o ministério ia, se ele não tivesse ali de acordo com, se ele não tivesse a maioria da Câmara, ele dissolvia a Câmara, né, usando o poder moderador, e aí fazia novas eleições. E aí garantia a eleição daquele grupo que ia apoiar o ministério. Né? Então, se fosse um ministério dos liberais, né, eles iam manipular a eleição para que a Câmara fosse controlada pelos liberais. Se fosse um ministério dos conservadores, eles iam fazer a mesma coisa para controlar a Câmara. Tá? Então, usa-se do poder moderador do imperador para fazer isso. E qual que é a grande jogada do Dom Pedro II? Ele vai indicar, ora, políticos do Partido Liberal, ora, políticos do Partido Conservador. Então ele faz um revezamento aí, né? Vão ser vários ministérios aí nos 49 anos de governo do Dom Pedro II, né? Ele vai trocar, geralmente em um ano e meio, ele trocava, né? Ele indicava outro. Né? Então acontecia o contrário, né? O imperador ele vai indicar o presidente do Conselho dos Ministros, vai formar o ministério, e o ministério é que vai formar a maioria na Câmara, né? Manipulando as eleições. Então é o contrário, né? Não é, é o contrário do que acontece lá na Inglaterra, né? Na verdade, quem está mandando aí não é o parlamento, e sim o imperador, né? Porque é o imperador que vai manipular isso. Ah, entrou em conflito ali, ele troca, né? Então, os políticos tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, na esperança de serem indicados aí para compor o ministério, para ser indicado como presidente do Conselho de Ministros, eles não vão entrar em choque com o imperador. Então, com isso, ele consegue controlar e ele vai manipulando. Uma hora ele coloca os conservadores, uma hora ele coloca os liberais, ele vai controlando os dois grupos. Por isso que nós não temos grandes problemas políticos internamente no período do governo do Segundo Reinado, por causa dessa manipulação que o imperador usou do sistema. Né? Então, ele fazia esse revezamento aí. Bom, nessa charge aqui nós temos lá, né, o Dom Pedro II, representando ali um carrossel, como se ele fosse o centro ali do carrossel, né, com a sua coroa, e ele segura os cavalinhos ali, né, de um lado a figura feminina ali, na barra do vestido está escrito Partido Liberal, representando os liberais, do outro lado o representante ali do Partido Conservador, tá? E aí ele está controlando um de cada lado, é ele quem controla, e quem está movimentando o carrossel, quem está girando o carrossel, é uma senhora ali, né, velha, com um vestido que está escrito no vestido ali, diplomacia, ou seja, através da diplomacia do Dom Pedro II, ele controla ali os dois partidos políticos e evita que se tenha maiores problemas, então, no período aí de governo do Segundo Reinado, tá? Essa forma que ele fez para controlar. Política externa, vamos falar um pouquinho aí da relação com a Inglaterra, né? Desde a independência, o Brasil teve muito próximo ali um relacionamento, né, diplomático ali com a Inglaterra, né? Os interesses ingleses e brasileiros, né, tiveram vários acordos lá, desde a vinda da família real para cá, né? A Inglaterra teve muito presente. Então, só que a Inglaterra não concordava com a escravidão no Brasil, né? A Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, né? E ela estava querendo acabar com o fim do tráfico de escravos, né? Para que as populações assalariadas pudessem consumir os seus produtos, né? Porque ela estava produzindo lá a Revolução Industrial, né? E aí ela é contra a escravidão e ela vai combater e vai exigir que o Brasil acabasse com a escravidão no Brasil, né? Há muito tempo. Tá? Foram feitas várias leis aí, né? Inclusive algumas delas que não chegaram, que foram feitas, né? Inclusive tem um termo lei para inglês ver, né? Porque era para tentar resolver
esses problemas aí, né, diplomáticos com a Inglaterra, né, mas que não acabaram não sendo efetivas. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, as elites brasileiras, elas eram basicamente escravistas, né, elas dependiam da mão de obra escrava, né, os grandes fazendeiros, cafeicultores, né, eles dependiam da mão de obra escrava, as elites escravistas. E aí eles não gostavam então dessa pressão que a Inglaterra estava fazendo no Brasil, pedindo o fim da escravidão. E aí começa a surgir um sentimento anti-inglês, né? E aí os líderes aí, né, das elites começam a passar as ideias, né, para a população, e a população vai abraçar isso, de que os ingleses impediam, né, os produtos ingleses impediam o desenvolvimento de uma indústria nacional, tal, né, e impediam o desenvolvimento do Brasil. E aí, em 1844, vai ser estabelecida a tarifa Alves Branco, né? Tá aqui, ó, o ministro da época, né, o Alves Branco, que vai fazer essa medida que é uma tentativa de equilibrar a balança comercial brasileira. O que falava a medida a tarifa Alves Branco? Ela taxava produtos importados, né, que não tivessem semelhantes no Brasil, eles eram taxados, aliás, que tivessem, se a indústria brasileira produzisse alguma coisa semelhante, o produto estrangeiro para chegar no Brasil era taxado em 60%. Se não tivesse brasileiro, ele era taxado em 30%, né? Então vamos falar assim, ó, o Brasil não produz determinado produto. Beleza, então aí pode vir de fora, ele vai ter uma taxação de 30%. Já era bastante alta, né, no preço. Mas se o Brasil produzisse um produto semelhante, né, o produto inglês aqui chegava muito barato, não dava para ter concorrência, esses produtos iam ser taxados em 60%, né, no preço. Isso aí acabava com os privilégios ingleses, né? Os ingleses, né, desde lá de 1810, dos tratados assinados entre Portugal e Inglaterra, antes da independência ainda, tinha privilégios alfandegários aqui para os produtos ingleses chegarem no Brasil. Né? É claro que os ingleses não vão gostar disso, e aí eles vão reagir como no ano seguinte, 1845, fazendo a Bill Aberdeen. A Bill Aberdeen é o quê? É uma lei, né, uma legislação que permitia que os navios ingleses atacassem e aprisionassem qualquer navio que estivesse realizando o tráfico de escravos aqui no Oceano Atlântico. Então os navios ingleses ficavam vigiando ali, se eles interceptarem qualquer navio, né, os chamados tumbeiros, né, que traziam os escravos lá da África para o Brasil ou para qualquer região aqui da América, eles tinham autorização para poder abater e aprisionar esses navios. Né? Isso aí é uma ameaça, então, para os interesses dos escravistas, né? Porque os escravistas brasileiros, né, muitos lucravam, inclusive, com o próprio tráfico de escravos no Atlântico, né? E aí, então, o primeiro problema aí com a Inglaterra esse aí, né? Da tarifa Alves Branco e da Bill Aberdeen. Mas aí depois acontece a famosa questão Christie. Qual que é a questão Christie? Foi um incidente que levou ao rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. Tá? Em 1861, um navio inglês naufraga no litoral brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. Né? O navio chamava Príncipe de Gales. E a população vai lá e saqueia a carga dele. A carga dele é toda saqueada. E aí o embaixador inglês, né, que era o William Douglas Christie, né, por isso o nome questão Christie, o William Douglas Christie exige que o governo brasileiro pague a indenização pelo roubo que foi feito lá da carga do navio Príncipe de Gales. Tá? Então, o primeiro desentendimento. Depois disso, no ano seguinte, três marinheiros que estavam à paisana no Rio de Janeiro, eles estavam embriagados, né, beberam muito, foram para uma festa, beberam tal, e começam a arrumar confusão na rua, né, mexem com as mulheres tal, e começam a arrumar confusão, e aí eles são presos. Né? Só que como eles eram militares, né, marinheiros ingleses, eles não poderiam ser presos. Né? Isso gera um problema diplomático ali, e aí o Christie, mais uma vez, né, pede que os oficiais brasileiros que realizaram a prisão dos ingleses fossem demitidos, né, que o Brasil se desculpasse, né, todo um problema diplomático. O imperador, Dom Pedro II, primeiro ele não quer nem saber. Ele fala assim, ó, não tem nada a ver com esse negócio do navio que naufragou e a carga foi roubada, não é problema meu, não vou pagar indenização. E os brasileiros que prenderam os ingleses lá, não fizeram nada de errado. Né? Então ele entra em choque com o Christie, né, com o embaixador britânico.
E aí esse choque entre os dois acaba virando um incidente internacional. Né? E aí isso vai ter que ser a Marinha Inglesa aprisiona 5 navios brasileiros, né, em represália, né, porque o Brasil não quer pagar a indenização. Aí depois o Dom Pedro II ele fala que ele vai pagar a indenização sim, mas que não vai sobre os oficiais ele não vai fazer nada e que a Inglaterra tinha que pedir desculpa para o Brasil e tal. Por fim, esse incidente vai lá para o rei Leopoldo I, o rei da Bélgica, para arbitrar, para ser o juiz ali e decidir, né, qual lado estava certo. E ele acaba indo para o lado do Brasil, né, falando que o Brasil estava certo na questão. O Brasil, a esse momento, ele rompe relações diplomáticas com a Inglaterra, tá? E aí esse rompimento de relações diplomáticas com a Inglaterra vai até 1865, quando oficialmente a rainha Vitória da Inglaterra faz um pedido de desculpas oficial ao Brasil. Então, nesse período todo aí, o Brasil fica sem rompe relações diplomáticas com a Inglaterra por causa dessa chamada questão Christie, dessa atuação do embaixador britânico aí, né, em relação com o Brasil. Aqui temos, isso foi tão importante que teve até uma pintura, né, que é o quadro aqui, ó, o quadro Questão Christie, tá, do Victor Meirelles. Foi pintado lá enquanto estava acontecendo essas coisas todas. Ele é de 1864 esse quadro, e ele mostra ali, ele é meio escuro, mas dá para ver lá no centro que temos a figura barbada lá, que é o imperador sendo aclamado pela população no momento em que ele rompe com a Inglaterra, né? Mostrando aí que esse sentimento anti-inglês já estava presente na sociedade brasileira. Inclusive, nesse período da questão Christie, os comércios ingleses, né, foram apedrejados, né, teve os ingleses que viviam no Brasil foram xingados pela população, teve esses incidentes, esses fenômenos aí. Tá? Por fim, nós temos aí algumas leis também, né? A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, né? Que são importantes, também foram feitos no período, né? Como resposta aí a Bill Aberdeen, né? O que a Lei Eusébio de Queiroz ela vai determinar? 1850 vai ser estabelecida a Lei Eusébio de Queiroz como uma resposta a Bill Aberdeen. Bill Aberdeen foi aquela lei que nós vimos de 45, tá? Em que a Inglaterra podia prender os navios brasileiros, né, ou qualquer navio aqui da América do Sul que tivesse fazendo tráfico de escravos. O Brasil, em 1850, vai promulgar a lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos no Brasil, dando uma resposta aí e tentando amenizar esse problema, né? Na verdade, já existia uma lei, né, lá de 1831, que nunca tinha entrado em funcionamento, que era a Lei Feijó, que proibia o tráfico de escravos, que definia que os traficantes de escravos seriam punidos, né, mas ela nunca entrou para valer, né, foi a famosa lei para inglês ver. Né. A Lei Eusébio de Queiroz, mais ou menos também foi, porque o tráfico de escravos ele não vai acabar, né? Os traficantes vão continuar fazendo tráfico de escravos, né? Tentando ali fugir da fiscalização inglesa, vão fazer um tráfico ilegal de escravos, mas vai ter como resultado uma diminuição, né? Não vai ser tanto, porque antes, quando era, né, quando era permitido, chegava direto escravos, né, navios aqui trazendo escravos. A lei de Eusébio de Queiroz, então, ela não significa o fim do tráfico de escravos, né, nem da escravidão, mas vai diminuir bastante, tá? E aí a escravidão vai ser agora, o mercado vai ser interno, e não escravos vindos da África para cá, mas sim escravos comercializados entre as províncias do Brasil, né? Então vai vir muito escravo, por exemplo, lá da Bahia, do Nordeste, né, para trabalhar nas fazendas de café aqui no Sudeste. Né? Então vai ter um tráfico de escravos interno aqui no Brasil como resultado aí da Lei Eusébio Queiroz. Né? E aí nós temos outra lei importante também, que foi em 1850, que foi a Lei de Terras. A Lei de Terras é a primeira legislação sobre terras no Brasil. Né? Porque desde a colonização, né, a doação de terras era feita através de doação de sesmarias. Né? O governante doava, o rei, né, de Portugal doava terras para as pessoas, né, em forma de sesmaria, fazia uma doação de terras. Né? A partir da lei de terras fica estabelecido, não tinha legislação, né? Fica estabelecido pela primeira vez que as terras devolutas, ou seja, as terras que não estavam ocupadas, ou que as pessoas não tinham o registro, documento provando que ele era realmente dono daquela terra, né, que a terra foi doada para ele, as terras não poderiam ser mais doadas, essas terras teriam que ser adquiridas através da compra. Tá? E aí,
essas terras vão ser todas as terras devolutas, ou seja, essas terras vão ser propriedades do Estado e é o Estado que vai fazer a venda dessas terras. Essa lei ela vai ser muito prejudicial para as camadas mais pobres, né? Porque ela vai impedir que a população que não tinha dinheiro para comprar terras tivesse acesso às terras, né? E vai aumentar a concentração de terras nas elites fundiárias, né? Nas elites, nos grandes proprietários de terra, as elites que tinham dinheiro de comprar essas terras, adquirir essas terras do Estado, né? Vai impedir também que esses, né, a escravidão, ela já está caminhando para o fim no Brasil, né? Essas leis todas aí, essa pressão inglesa, eles estão vendo que uma hora vai acabar escravo. Vai acabar a escravidão no Brasil. E aí o que o governo não queria, que as elites não queriam, é que os escravos se tornassem proprietários de terras, né? Queria excluir esses escravos aí, e aí então faz essa lei vai ser muito prejudicial, tanto para os escravos quanto para os imigrantes também que vão vir trabalhar nas fazendas de café, também não vão conseguir adquirir terras, né? E para os pobres de um modo geral. Né? Então, na verdade, ela é interpretada como uma compensação, né? Ó, eu estou proibindo o tráfico de escravos aqui, né? Que é uma propriedade que as elites brasileiras tinham, né? O escravo era tratado como uma propriedade, mas olha só, eu estou dando terras para vocês, né? Permitindo que vocês adquiram as terras e concentrem mais ainda as terras nas mãos de vocês. Né? Então temos isso aí. Outra, para a gente finalizar, o último tópico dessa aula vai ser a Era Mauá. Nesse período, né, como um reflexo lá da tarifa Alves Branco, né, que taxou os produtos importados que vinham da Inglaterra para cá, a gente vai ter um surto industrial no Brasil, né? Um pequeno surto industrial, um breve surto industrial, né? Não é o início da industrialização de fato pesada do Brasil, que vai ser só muito mais tarde, mas temos um início de um movimento industrial rápido ali, né? O grande responsável por esse surto industrial foi esse cara aqui, que é o Visconde, depois Barão de Mauá, tá? O nome dele é Irineu Evangelista de Souza, né? Ficou conhecido como Barão de Mauá, e ele foi o responsável, considerado aí o primeiro industrial capitalista brasileiro, e ele foi responsável por esse início, esse surto industrial que acontece aí, né, na década de 1850 até 1870, tá? No segundo reinado, portanto. Né? O que permitiu isso? A tarifa Alves Branco, né? Que foi um estímulo ali à produção nacional. O fim do tráfico negreiro permitiu, né, o dinheiro que era gasto com a compra de escravos agora permitiu a ser aplicado na indústria, e a modernização trazida pelo café. Né? O café vai trazendo uma modernização e as cidades precisam se modernizar. O Mauá ele vai atuar nas mais diversas áreas. Tá? Ele vai ser o responsável pela construção, né, da primeira ferrovia no Brasil, né, uma pequenininha, mas é ele que vai fazer a primeira ferrovia. Ele vai investir em estaleiros, ele vai investir na navegação a vapor, nos transportes, na comunicação, nos telégrafos, né, na iluminação, a gás nas cidades. Então ele vai investir em várias áreas, né, inclusive no setor industrial, né, ele vai ter uma fundição lá para fazer equipamentos para as máquinas, para as indústrias. Né, ele vai atuar no comércio e também na área de finanças. Né, ele vai ser o responsável pela reabertura, o Banco do Brasil tinha falido, ele vai reabrir o Banco do Brasil, né, e vai criar um banco dele também, chamado Banco Mauá, tá? Então ele vai investir nessas áreas todas. Porém, esse progresso dele, esse sucesso dele, né, nesses 20 anos aí de atuação do Mauá, vai chamar a atenção da elite rural escravista do país, né? Porque o Mauá era também contra a escravidão, inclusive diz a história aí que ele comprava alguns escravos, dava alforria para eles e os contratava para ser trabalhadores nas suas indústrias, né? Então isso aí tudo vai chatear essa elite escravista do Brasil e eles vão fazer sabotagens, né? E aí ele vai começar a ter problemas com as suas indústrias, com crimes e tal, e aí ele vai acabar entrando num processo de falência, tá? Ele vai falir, ele não vai ficar pobre, tá? Porque ele era fazendeiro também, ele tinha fazendas e tal, mas as indústrias dele vão entrar em falência, e aí vai ser um período de 20 anos aí onde o Mauá vai fazer esse surto industrial do país, né? Que é chamada aí a Era Mauá, certo? Com isso, nós terminamos então essa primeira parte da nossa aula. Vocês viram que tem muita coisa, né? E aí a gente ainda vai falar na próxima aula sobre o café, a gente vai falar sobre a escravidão, a gente vai falar sobre a questão da abolição e o fim do período do segundo reinado, tá ok? Então, ó, quem ainda não está inscrito, inscrevam-se lá no meu canal, né? O canal Amo História lá no YouTube, tá? Curtam o vídeo para eu saber que vocês estão gostando das aulas e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.